Que a doce paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, esteja no seu coração. Neste dia nós vamos refletir com respeito à tentação. Não me proponho aqui a fazer uma exegese do texto, mas levar você comigo a refletirmos sobre este assunto. E para tanto eu te convido aí ao livro de Mateus, no capítulo 4, versículos de 1 a 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Meu prezado amigo, meu dileto irmão, nós queremos falar exatamente sobre a tentação, como já falamos de início. Quando nós observamos aqui o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele foi tentado. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 7, que ele, a si mesmo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, Jesus Cristo, antes, na forma de servo, tomando para si todas as dificuldades de nós outros, ele se fez homem, habitou entre nós, e como homem, ele vai vencer a tentação. Como vemos aqui no texto que acabamos de ler, a seguir Jesus ele foi tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo quer colocar à prova, em xeque a Jesus, é se de fato ele é o Filho de Deus. E ele questiona e diz: se tu és o Filho de Deus, então faz que essas pedras se transformem em pães. Ele sabia que Jesus estava num jejum de 40 dias, 40 noites, estava se dedicando ao Pai, e ele foi levado pelo próprio Espírito para ser tentado. Ora, se Jesus, o Filho de Deus, ele fora tentado, quanto mais nós outros que somos seus servos, seremos tentados em todas as coisas, porque Jesus, a nossa semelhança, foi tentado, mas a Bíblia diz que em nada ele cedeu. Como você está? Você talvez esteja dizendo que é difícil seguir a fé em Cristo, que é difícil ser crente, que é difícil ostentar o nome de Deus, que é difícil por muitas circunstâncias, inclusive o pecado. Mas, queridos, o Senhor Jesus, ele estava sobremodo preparado. Ele é a própria palavra de Deus, ele é o verbo encarnado de Deus. Contudo, Jesus, ele toma a palavra como a sua defesa. Jesus podia se defender do diabo de qualquer uma outra maneira. Aliás, ele é Senhor dos céus e da terra. Nada do que foi feito se fez sem que ele estivesse presente, realizando todas as coisas. Todavia, ele cita a palavra de Deus. Ele cita Deuteronômio, no capítulo 8 e o versículo 3, onde fala do maná e, sobretudo, que o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Como você está caminhando? Como você está se alimentando? Você tem se alimentado da palavra? A palavra tem sido a tônica da tua vida? Ou você está vivendo uma vida distanciada dessa palavra? Se nós nos distanciarmos da palavra, nós estaremos distante de Deus, porque o próprio Jesus disse, eu e a palavra somos um, ou a palavra e eu é a mesma coisa, é o verbo encarnado de Deus. Mas Jesus, ele vence o diabo. E mais uma vez, o diabo, ele fala a Jesus e diz, ora, vamos ali ao pináculo do templo. E lá no pináculo do templo, o diabo diz, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele cita agora o Salmo 91, versículo 11, que está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em pedras. Meus queridos, parecia que agora ele havia vencido pela palavra, mas Jesus, citando a palavra, diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos viver, e a Bíblia diz que alguém a ser tentado, nunca diga que por Deus foi tentado, porque Deus não tenta ninguém. Deus é a vida. Ele nos dá graça e sabedoria para vivermos intensamente a sua palavra. Depois, o diabo, ele coloca Jesus lá no topo de um monte, apresenta-lhes os reinos, suas glórias e tudo, e diz, olha, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. É certo que o diabo é o príncipe deste mundo, o mundo sistêmico está nas suas mãos, mas Jesus, ele não titubeou. Jesus Cristo estava por certo da grandeza de Deus, e ele diz, arreda-te, Satanás, porque está escrito que somente ao Senhor deve ser adorado, e somente Ele deve ser engrandecido, glorificado. Nós devemos prestar culto somente a Deus, nós devemos engrandecer somente ao Senhor. Mas, meus amados, o porquê da tentação do diabo? O que o diabo quer quando nos tenta, ou até mesmo quando tentou Jesus? Em primeiro lugar, ele queria tirar de Jesus a convicção de que ele era filho de Deus. Você também é filho de Deus. Não deixa que ninguém tire de você esta convicção. Aliás, o diabo, ele quer também que nós quebremos a intimidade que nós temos com Deus. Jesus era íntimo do Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. E como o diabo vem dizer a ele, se tu és o Filho de Deus, quando no capítulo 3 e o versículo 17, o próprio Deus falou e disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Jesus é o Filho de Deus. E por que o diabo, ele vem para nos tentar? Para que nós caiamos das responsabilidades. O Senhor nos responsabilizou com a vida, com o universo, com as outras pessoas. Nós devemos ter cuidado da nossa vida para cuidar da vida do próximo. A Bíblia também nos fala de que nós não podemos perder a esperança, e o diabo tenta-nos para que percamos a esperança, mas a nossa esperança é o Senhor. Meus amados, Efésios no capítulo 6, versículos 10 a 20, falará sobre a armadura de Deus. Nós devemos estar preparados no Senhor, não a nós, mas ao Senhor seja a glória, não a nós, mas a Ele é o poder, o domínio, a força. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, é Ele quem tem cuidado de nós. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida de mim, Ele cuida de cada um de nós. Saibamos que quando o diabo oferece a Jesus até os prazeres do mundo, os reinos, a glória deste mundo, os homens, eles são suscetíveis a caírem porque querem a glória, querem o poder, querem o domínio. E poder, glória, domínio, força, riquezas, abala a estrutura de muita gente. Mas as nossas estruturas não poderão ser abaladas por recursos deste mundo. Em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E certamente quando nós buscarmos essas coisas, outras nos serão acrescentadas. Mas nós louvamos ao Senhor, celebramos ao nosso Deus. Não deixa, não caia em tentação, mas busque sempre ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, se nós resistirmos
firme ao diabo, ele fugirá de nós. Como você está? Você está olhando para si mesmo, para as suas fraquezas, para as suas debilidades, para as suas fragilidades? Não olhe para o Senhor, o autor da nossa fé. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele cuida de nós. Ele é o capitão que vence todas as batalhas e já venceu por nós. E a Bíblia nos diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Meus queridos, não se incline, não se rebaixe. Não baixe a sua cabeça, não veja que a sua vida está cheia de derrotas, mas olhe que a vitória de Deus está contigo, é na tua vida, você é mais que vencedor. O Senhor te chamou não para ser um derrotado, mas para ser um vencedor. Algumas pessoas que sempre chegaram a Jesus, Ele disse, vai em paz e não peques mais, a tua fé te salvou. Você agora vive numa nova dimensão, na dimensão espiritual. Lembremos-nos nós a cada dia, a cada instante, que o amor do Senhor nos constrange a estarmos aguardando e cheios de esperança na sua palavra. O Senhor o ama, o Senhor te quer bem, o Senhor muda a tua história e tua trajetória. Se creres em mim, como diz as Escrituras, disse Jesus, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Você é mais que vencedor, você tudo pode naquele que te fortalece. Creia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Fuja do pecado, fuja do engano, fuja do diabo e o Senhor te dará a graça, a paz e a misericórdia. Deixe que essa palavra se aplique ao seu coração. O Senhor tem melhor plano para você. O Senhor tem coisas maiores para a sua vida. Não perca a sua esperança. Coloca no Senhor, confia nele e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. O Senhor te ajude, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos encha da sua graça, porque Ele é Senhor dos céus e da terra, é Senhor da tua vida, da minha vida, de nossas vidas. Até a próxima, se Deus assim quiser.